Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz Eu sou Roberta Matias. e hoje, na cobertura da 24ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes, a gente recebe um dos diretores do Swingueira, também é um dos responsáveis pela produtora Nigéria Filmes, o Roger Pires. Muito obrigado, Roger, por ter aceitado o convite aí da Apostila de Cinema para a gente conversar sobre o filme. A gente já assistiu no Festival Aruanda, que o filme participou, então ele agora faz parte da Mostra Tiradentes. Eu vou começar porque, na verdade, a minha primeira pergunta ela acaba se desdobrando na segunda pergunta do Jorge, né? Porque a Nigéria Filmes ela tem um caráter de busca por manifestações sociais, tem uma relação muito próxima com questões políticas e sociais mesmo brasileiras, né? E eu acho que isso é uma coisa que fica muito clara quando a gente olha os outros filmes também da Nigéria Filmes. Então, uma das coisas que eu queria perguntar inicialmente, aí o Jorge vai continuar a pergunta, era mesmo sobre o que motivou a criação da produtora enquanto um conjunto, né? Vocês são três, mas enquanto um conjunto de coletivo audiovisual, se essa vertente mais social, mais política e cultural mesmo, já vinha de vocês e a formação mesmo do grupo, né? De como é que isso se reuniu para criar a Nigéria Filmes. Aí você continua daí, Jorge. Eu ia adicionar sobre as escolhas, né? Porque apesar de serem temas sociais, é em larga escala, né? Então a gente tem com vandalismo fala de manifestações políticas, o passarinhos de mulheres de diferentes grupos, a sua relação com a agricultura familiar, o swingueiro agora é uma atividade cultural jovem em desenvolvimento. Então, assim, não tem um foco dentro da sociedade, se permite a discutir como um todo. Então, eu queria também adicionar como que vocês selecionam esses projetos, se vocês têm um território específico de interesse, uma área, ou se vocês vão, na análise de vocês, ali no momento, escolhendo cada projeto que vocês vão desenvolver. Bom, oi, sou o Roger, obrigado pela oportunidade. Para a gente é muito legal conversar um pouco sobre como a gente faz, quem a gente é, né? Mas também aproveitar a oportunidade de um filme tão importante para a gente, como é o Swingueira, está ganhando aí outros lugares e proporcionando esses encontros, né? Que sempre mexem com a gente, conversar sobre o que a gente faz. A gente vem de um lugar em comum, nós três, eu, o Iago e o Bruno, que é do movimento estudantil da comunicação, né? Nós éramos estudantes de jornalismo quando a gente se encontrou, passou a ser amigo e tal, brother. E aí que nasce a Nigéria, nasce nesse contexto de pessoas que participam de movimentos sociais, do próprio movimento estudantil, pessoas que gostam até hoje de política, né? De temas sociais, de tudo. A gente se encontrou mais precisamente num projeto social de oficinas e aulas de audiovisual em escolas públicas, onde a gente era monitor, né, estagiário, a gente vivenciava isso e a gente pensava muito em o que a gente ia ser depois de se formar. Obviamente, que em Fortaleza não tinha curso de cinema, então quem gostava um pouco de cinema, de vídeo, entrava em comunicação. Foi o caso do Bruno do Iargo. Eu não descobri o audiovisual bem na faculdade, não era isso que eu queria antes, queria ser jornalista mesmo e tal. E a gente acabou se inspirando muito no que estava acontecendo na cidade, alguns coletivos, algumas produtoras, pessoas, diretores que estavam rodando festivais, fazendo filmes legais, então a gente se inspirou muito nisso. E também, como modelo de negócio, vamos dizer assim, a gente viu que estava rolando editais, subsídios, né? Tinha todo um incentivo para essa indústria aí. Então, a gente pensou que poderia ser uma coisa legal de fazer depois da faculdade, montar uma produtora. Foi assim, mais ou menos, que nasceu. Então, assim, nesse contexto de uma certa politização mesmo, de estar acompanhando movimentos sociais, mas também
de olho na possibilidade de fazer um filme financiado por editais, com mais liberdade, né? E a gente viu que no jornalismo a gente não ia conseguir fazer isso. Há 12 anos atrás a gente não conseguiria. Então, essa é mais ou menos a criação. E em relação aos temas, sim, a gente tem um mapeamento de que temas a gente pretende fazer, né? E a gente gosta de temas que vão ter impacto social. Se for para fazer um filme de puro e simples entretenimento, eu acho que a gente nem faria tão bem. Eu acho que tem gente que faz melhor. Então, a gente pretende fazer um filme que tenha um propósito, que tenha uma reflexão, mas não pode ser chato. Se for um filme chato que ninguém quer assistir, a gente não curte. A gente já fez filmes que são extremamente ativistas e que às vezes não tem muito saco de assistir, nem a gente mais, assim. Mas a gente vem conseguindo evoluir, eu acho, numa linguagem que filmes e séries que são leves, mas que tem um propósito bem demarcado. É mais ou menos essa a nossa marca. O Swingueira, ele é um filme que traz uma certa multiplicidade de manifestações culturais em um mesmo espaço, né? Assim, tem muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. Você fica até meio assim, né, sem saber identificar exatamente o que é aquele movimento. O Jorge também vai continuar a pergunta nesse sentido, mas eu queria saber também como é que vocês chegaram até esse movimento cultural, né? E como é que foi aquele clique de tem alguma coisa que é bem diferente acontecendo e a gente precisa, de alguma maneira, registrar esse início. Mas o Jorge vai continuar a pergunta. E eu queria perguntar como que vocês chegaram nos grupos, né? Se vocês fizeram um mapeamento prévio, se algum de vocês já conhecia e como que vocês selecionaram assim dentro das possibilidades, como é que foi essa pré-produção também do Swingueira, tanto da escolha do tema, como a Roberta falou, como do objeto ali das pessoas que seriam retratadas. Bom, o Swingueira nasce a partir da pesquisa do Felipe de Paulo, que é um dos diretores do filme junto com a gente, que gestou esse projeto junto, né? Nós 4 somos pais e mães desse neném, que é o Swingueira, e nasce com ele porque ele era, até então, estudante de sociologia, e ele tinha como tema da monografia dele, como tema de pesquisa, o movimento cultural da swingueira e como isso reverberava no comportamento social, na cidade, tudo. Um movimento bastante amador, invisibilizado, né, com desafios, mas que tinha muita potência, porque reunia realmente centenas de jovens nos campeonatos, nos torneios, os grupos. Então, toda essa parte em relação à imersão no tema vem muito do Felipe, do Dipas, mas que quando a gente se encontra e vê, Dipas, isso aqui, além de uma pesquisa de monografia, pode ser um filme. Então, a gente começa a olhar para esse movimento com o olhar de quem quer enxergar um filme, quer potencializar isso em imagem, som e narrativa. Então, a partir do momento que a gente se encontra, a gente vai visitar os ensaios, os campeonatos e começa a olhar realmente com esse outro prisma do que pode virar ali um documentário, o que tem força em imagem, o que tem força em narrativa, até que a gente escolhe, como metodologia, pegar alguns grupos que são emblemáticos, que chamam a atenção nos campeonatos, para serem mais aprofundados. Porque a gente sabia que fazer simplesmente um documentário que explica o que é swingueira talvez fosse fraco, apesar da importância da informação e tudo, a gente achou. Então, a gente queria buscar mais narrativas da galera que participa. Não só explicar o que é aquele campeonato de dança, mas também quem faz. Então, a gente estava muito interessado nisso, até porque quem faz é o jovem de periferia, maioria negros, com baixa renda, e que estão ali meio que sem estudar, meio que sem trabalhar, mas que estão na dança todo dia. Eles ensaiavam todos os dias antes de um campeonato. Então, a gente acabou chegando nesse tema muito, muito por isso. E os grupos
foi uma relação muito de observação. A partir dos primeiros momentos, a gente vê os campeonatos, a gente, pô, esse grupo aqui tem algo diferente, esse outro também tem uma coisa interessante, né? Então, assim, a gente viu que daria uma composição legal se aproximar de alguns grupos e acabou que a gente teve uma sorte, assim, que esses grupos no filme acabam tendo uma relação em comum, né? Lá mais para o fim. Então, foi muito legal, foi um acompanhamento de 5 anos, realmente, né? Claro que não todo tempo, mas ao longo do processo se passaram 5 anos e a gente tem um documentário que eu acho que aprofunda legal na história de vida desse jovem que tem uma atividade cultural, de esporte, de lazer, de dança, que é completamente por amor, por paixão, assim, dessa necessidade de pertencer a um grupo, de fazer alguma coisa, né? Então, acho que o filme é muito mais sobre isso do que sobre swingueiro. É muito interessante você falar isso, Roger, porque eu vi um documentário, já tem alguns anos, eu não vou me lembrar o nome, mas também é um documentário de fácil acesso, acho que inclusive tem streaming, sobre axé, e como as pessoas que estavam lá no início do axé reclamavam dessa invisibilidade, né? Óbvio que depois se transformou em outra coisa, estourou, né? Ganhou até um outro tipo eu não quero usar swing para não fazer essa coisa com a swingueira, mas de batida, né? Mesclou muito com outras coisas mais que pudessem dar uma cara mais comercial àquela música, né? Mas no início eles reclamavam muito disso. E aí eu me lembrei também do discurso do Emílio Domingos, que eu acho que você deve conhecer, que é um documentarista aqui do Rio, e ele falou que quando ele fez o Batalha do Passinho, foi muito assim, ele chegou lá, ele foi convidado para um negócio que ele não sabia exatamente o que era, muito interessado pela manifestação do funk, né, que ele já pesquisava anteriormente, e chegou lá e se deparou com aquilo ali e falou, gente, né, assim, eu preciso fazer um filme sobre isso. E ele falou que foi mesmo um processo. Nesse primeiro momento, ele registrou algumas imagens que não entraram na edição final, mas foi quase como ele entendendo o que estava acontecendo ao mesmo tempo em que ele fazia o filme. E depois da Batalha do Passinho, né, o Passinho veio a estourar no Rio e depois no Brasil, mas posteriormente, né, nesse momento a gente não sabia muito bem o que era aquilo que estava acontecendo. Então, achei muito interessante essa sua chegada, a chegada de vocês, né, na swingueira, que eu acho que deve ter sido alguma sensação meio assim semelhante de, né, vamos ver onde é que a gente está pisando. Sim, o Batalha do Passinho, sem dúvida, a principal referência para esse filme. Fico assim bem feliz da gente tocar nesse assunto, porque não conheço o Emílio, sim, Domingos, né? Mas eu acompanho sempre, acho o filme dele massa. Quando eu assisti Batalha do Passinho no Canal Brasil, meio que sem querer, assim, zapeando, eu achei muito massa. Mostrei aqui pro Iaco, pô, esse filme é massa. Depois a gente foi percebendo que tinha muito a ver com swingueira, né? No sentido de que, beleza, tem o passinho. Então, tem uma parte do filme que precisa dizer swingueira é um movimento cultural de dança que vários grupos se unem para competir. Beleza, mas isso aqui é 10% desse movimento, porque o que está por trás, né, o que está antes, o que está depois desse torneio, é o que muito nos interessa, que é quem faz. Então, assim, de que casa vem esse dançarino, de que bairro, para onde ele vai depois, o que ele faz para continuar, o que acaba fazendo ele sair do grupo. Então, assim, é como se a manifestação cultural, nesse caso, ela é só o mote, né? E o resto, o que tem ali? Então, a gente começou a cada vez mais se interessar por esse jovem. Por que esse jovem não está envolvido, por que esse jovem não está trabalhando, por que esse jovem está se preparando para vestibular, por que ele está aqui na swingueira, que não dá dinheiro para ele, que não dá fama, que, sabe, tem um reconhecimento ali pequeno, vamos dizer assim, no próprio grupo, mas, bom, não são tantos. Então, isso foi, com certeza, isso a gente foi descobrindo, a gente se coloca sempre, assim, com muita humildade
diante dos temas, porque a gente sabe que, por mais que a gente saiba um pouco de algumas coisas, cada vez mais experientes, mas assim, a gente sempre chega nas pessoas e nos filmes, bom, não sei de nada. É bem mais seguro para a gente, inclusive, não saber e ir descobrindo e ter esse olhar de o que é isso, por que vocês estão aqui, né? De se perguntar, né? E não já trazer respostas. Não, também não tem muito sentido, seria melhor fazer uma ficção. Se a gente já tivesse as respostas com segurança, criar uma história, uma ficção, que inclusive é algo que a gente vem pensando muito, assim, exercitando, mas no caso do documentário acho que tem isso, se está aberto a descobrir, está aberto a ir para um lado e para outro, e isso é muito massa. Então, e o nosso movimento, ao contrário do passinho que estourou, ele decresceu. Então, a gente acabou pegando os últimos anos realmente de torneios desse porte, desse tamanho. A coisa realmente diminuiu, viraram pequenos grupinhos, outros estilos de dança como o brega funk e o próprio funk estão pegando mais entre essa juventude, então acabou que a gente pegou ali um final. A gente não sabia, mas a gente acabou pegando o final da swingueira aqui no Ceará. No filme, né, isso é até uma das perguntas, mas você até antecipou, né, que uma das falas mais interessantes é justamente essa, né, os participantes até dizem, né, que eles não sabem se é um modismo, se é um desdobramento de outros movimentos, né, como o pagodão baiano, se a gente estava assistindo uma manifestação cultural nascer. Mas aí você já falou, né, que teve esse decair da swingueira, mas a percepção de vocês era essa naquele momento? Vocês estavam assistindo assim o término de um ciclo, e você acha que isso também é algo passageiro? Você acha que pode surgir novas coisas? Como que foi a percepção de você pessoalmente e vocês enquanto produtores quando vocês chegaram no final, assim, com o material completo? Falou assim, olha, para onde isso está indo? Assim, como é que você vê assim, hoje, depois do filme finalizado? A gente torcia pelo contrário, né? A gente torcia que o movimento continuasse forte, que as pessoas se interessassem de conhecer, de fortalecer, que a música tivesse em alta, porque isso seria bom para o filme. Mas a gente percebeu uma mudança cultural mesmo, dos próprios grupos, como da música. Então, hoje, esses artistas que aparecem não são os que estão no top assim, das listas, mas, ao mesmo tempo, a gente foi entendendo e ao final entendeu ainda melhor que o filme não é sobre aquele estilo de música. Ele é sobre aquele estilo de jovem, né? É o jovem da periferia que está numa manifestação cultural, seja a quadrilha de São João, seja um time de futebol de várzea, seja lá o que for. Essa manifestação que ele tem como hobby, que não dá nada para ele, inclusive talvez até gaste algum dinheirinho ali com alguma coisa, como o caso deles é o figurino, mas que ele está lá por uma paixão, um movimento de fazer parte de algo. Então, a gente sempre se imaginou a potência disso. Imagina se tivesse apoios, patrocínios e esses eventos tivessem ali o básico para essa galera dançar, lugares para ensaiar, uma bolsa para eles serem dançarinos. Imagina o que seria um movimento como esse, né? Então, a gente sempre ficou pensando nessa potência. E é isso, assim, acho que foi uma experiência bem interessante de muito tempo e que a gente percebeu no final que o filme era sobre isso. Então, muito diferente do Axé, o Axé como linguagem, né, que também foi um filme que a gente teve acesso como referência, o Axé vai falar sobre o estilo musical, né? E o swingueira, apesar do nome, não é sobre o estilo musical pagodão baiano, é sobre os dançarinos, é sobre os meninos que recebem essa produção musical, o que eles fazem, né? Um estilo de vida, o que faz eles se movimentarem quando eles escutam esse tipo de música. Tem uma coisa que não se diz direto ao filme, né? Não é uma relação direta com o filme, mas perpassa, que é a questão do Brasil ser esse continente, né? esse gigante, e acaba que o Sudeste domina, de certa maneira, alguns espaços de reverberação cultural, né? Estou falando de cinema, mas estou falando também, por exemplo, do passinho, do funk, que conseguem sair
do Rio e alcançar outros espaços. Mas a gente vê que muitos movimentos locais do Norte, do Nordeste, né, e movimentos grandes, né, a gente não tem noção, por exemplo, do que é o boi, né, que é aquela festa gigantesca. Eu acho que antigamente acho que era Band, não era, Jorge? A Bandeirantes chegou a transmitir, acho que agora passa aqui na TV Brasil. A Quer Bandeirantes dizer, passava passou durante alguns anos, e eu ficava olhando aquilo e falava, gente, mas isso é completamente distante da minha realidade. E olha que eu sou uma cientista social, né? Assim, eu não sou uma pessoa que está por fora dessas manifestações culturais, mas me impressionava como é que era grande, né? Como é que aquilo movimentava tanta gente, dinheiro e cultura mesmo, né? E manifestações culturais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade que esses movimentos, assim, como a própria swingueira, tem de sair, né, e de comunicar, assim, o que está faltando para a gente? Está faltando para a gente, talvez, olhar mais para o Norte e para o Nordeste, está faltando para a gente, não sei, fazer mais filmes como esse, que possam transitar por festivais que são festivais nacionais, para que a gente saiba que existe ou existiu, né, um movimento chamado swingueira, né, que se não tivesse o filme, talvez a gente nunca chegasse a saber da existência, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso mesmo. Bom, o que a gente pensa sobre isso é bem crítico, na verdade, porque, assim, hoje o movimento mais forte de periferia que a gente percebe é o brega funk, que nasce em Recife e que é uma reverberação do funk, mas com uma aceleração nordestina, vamos dizer assim, né, a grosso modo. Por que que o brega funk não é reconhecido como um estilo musical e tal, né? Porque para os estados, para quem, né, enfim, compõe aí as autoridades da cultura, né? Porque a música fala de sexo, porque a música fala de, sei lá, tem letras assim, assado, porque quem dança, inclusive a galera que é envolvida com crime gosta de brega funk, então assim, a sociedade mantém o brega funk como uma coisa ali de lado, né? Pelo menos nas esferas, né? Nessa coisa de participar de um edital, de patrocinar um evento de brega funk, é como se fosse assim o errado, né? Mas todo mundo gosta de ouvir o errado. Então você vai para uma festa aqui do Nordeste, no final o que está tocando é brega funk e tal. Então assim, é como se o brasileiro, né? E aí eu acho que o brasileiro é muito moralista, ele não quer dizer que reconhece. Ele quer sempre deixar ali o brega funk como menos. O pagodão baiano, que é a swingueira, como uma música, mas é menos. É menos que o Caetano Veloso, entendeu? Que é massa, mas que também é música, e que a gente poderia dizer que é menos. Então, assim, tem muito, acho que, do moralismo do brasileiro, que tem um comportamento, às vezes, muito conservador, ou pelo menos um discurso conservador, com uma prática que não é tanto, né? Então, você vê na periferia, por exemplo, questões de sexualidade, na prática, muito mais abertas e livres, porém o discurso é conservador e a maioria dessas pessoas são evangélicas, por exemplo. Mas na hora ali de um lazer, de uma coisa, estão se relacionando com qualquer tipo de sexualidade. Então, assim, a gente percebeu que tem muito conservadorismo do discurso que não deixa essas potências culturais se manifestarem, inclusive porque elas podem tomar o lugar de outras coisas. Economicamente, inclusive, porque o brega funk é ainda mais radical no sentido de que se produz muito rápido, muito fácil com celular e tal, e pode ganhar muita grana se for colocado no programa da Globo, por exemplo. Mas só de ter palavrão já não pode. Então, assim, é muito contrastante, né? Porque nós brasileiros falamos palavrões, fazemos muita coisa errada, mas a gente não aceita que a música seja oficial, que seja reconhecida. Então, acho que o swingueiro passa por isso. Acho que
muita gente considerada dançarino profissional talvez olhe para aquilo e diga, não, isso não é dança, isso, enfim, é muito amador e tal. E aí continua, né? Quem está lá nos balés mais fodas e quem está aqui embaixo nas danças amadoras. Então, não tem diálogo, porque quem está em cima não quer que isso, né? Quem está em cima quer continuar em cima, a elite cultural quer continuar na sua elite, na música também é a mesma coisa. Então, acho que é por aí. Eu chutaria que é por aí. E, repito, assim, a gente vê muita potência. A gente acha que um grupo de swingueira mereceria receber recursos públicos para fazer essas coisas. Aqui no Ceará, especialmente, a gente tem uma boa iniciativa assim, da Secretaria do Governo do Estado de premiar, de dar grana, né, recursos para quadrilha de São João. Então, você tem aqui um edital anual de São João, que faz com que as quadrilhas façam assim, grandes espetáculos de dança de São João aqui em Fortaleza, e é uma experiência interessante, porque o São João também, há pouco tempo atrás, era considerado uma dança de bairro, uma manifestação cultural de periferia, né? Mas depois foi ganhando espaço. Eu acho que é por aí. Uma das coisas que mais chamou atenção no filme, né, que você já desenvolveu muito bem nas suas falas, foi essa escolha de montagem de ser o Swingueira como filme uma narrativa periférica, né? A gente tem ali uns expoentes da música, como o Psirico, o Léo Santana, eles aparecem num contexto, assim, para contextualizar o filme no prólogo, e depois vocês mergulham nessa área periférica. Mas uma outra coisa que chama atenção também são as referências estéticas dos grupos, né? A gente tem ali uma junção como é que se diz? A gente tem ali a gente tem símbolos da violência urbana típica da realidade ali das periferias brasileiras, e uma união ali com algo mais de cultura oriental, né? Referências artísticas, né? A gente tem que assim são narrativas que também são consumidas pelos jovens hoje em dia, né? Então a gente tem essa junção e isso chama muita atenção, né? Porque algo realmente diferente, não é? Tem um enredo, tem uma proposta de se contar uma história. Então assim, não é simplesmente um grupo de dança, também não é simplesmente uma disputa para ver quem é o melhor, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso e também que outras referências estéticas chamou a atenção de vocês, às vezes também não por opções de montagem não entrou no filme, de algum outro grupo, né? E como que isso foi se desenvolvendo durante ali a produção, sobre essa visualidade dos grupos, né? Quem ainda não assistiu Swingueira vai chamar muita atenção essas referências visuais ali a todo tempo. Desde o primeiro campeonato que a gente foi, chamou muita atenção os temas, como eles chamam, né? Eles têm apresentações de 15 minutos, onde tem um primeiro momento que é uma introdução, e essa introdução revela o tema. Alguns grupos viajam em temas muito loucos, assim, como um dos grupos que escolheu o Armagedon. É o tema deles, e aí tem uns anjos, umas coisas, enfim. Aí tem grupos que vão mais com uma pegada mais favela, como o Patives, que traz a ideia ali meio com tropa de elite, uma coisa assim de polícia. Tem grupos que vão fazer uma coisa bem... um de Sobral, por exemplo, escolheu um tema 7 pecados capitais. Tem grupos que escolhem a África. Enfim, é meio que parece as coisas de colégio mesmo, e tem tudo a ver, porque a maioria dos meninos são adolescentes, então tem muito a ver com a apresentação do colégio, que você escolhe um tema e aí vai pesquisar sobre aquele tema e fazer os figurinos. Isso realmente é muito interessante, que mostra uma grande diversidade. Você está ali, você quer colocar na caixinha o jovem adolescente de periferia. Aí você vê que não é a mesma caixinha, que são várias caixinhas diferentes. Tem a caixinha, por exemplo, de um grupo que é feito só de LGBTs. E aí eles têm uma outra pegada. Tem grupo que é só feminino e que vai fazer com a introdução com a música pop internacional e depois, logo em seguida, dançar swingueira, vestidas de pop. Então, assim, é uma salada muito louca que eu acho que a internet vem potencializar, né? Hoje, com a internet, você tem um jovem de periferia pobre que não tem acesso a quase nada, mas que ele tem um celular e pega o Wi-Fi de um vizinho, de alguma coisa, e ele está no mundo ali o dia inteiro, às vezes deitado numa cama, deitado numa rede,
sem comer direito, sem estudar, mas ele está na internet. E aí isso vai configurando muito essa mente que é muito diversa também, né? Porque na internet ele vai ter acesso a muita coisa, ao mainstream, mas também ao brega funk, que não é mainstream, porque ele recebeu de um amigo. Então, a internet potencializa essa diversidade cultural, temática, né? E realmente é muito louco quando você vê esses grupos trazendo esses temas muito, sei lá, de onde é que veio essa ideia. E aí se você quiser também complexificar, não dá, porque às vezes a ideia só veio de alguém que disse assim, vamos falar sobre o Armagedon, e a galera é mesmo, massa, pronto. Não tem muito assim, porque o Armagedon isso, não, é porque o Armagedon é massa, ou referência a um filme, a alguma coisa. Como tem a Viagem dos Ninjas, né? Que nasce dos jogos como Mortal Kombat, e que tem um figurino interessante, então não tem muita filosofia aprofundada aí, não. É uma coisa de achar legal e colocar, que aí é que eu acho que é uma despretensão, né, criativa, que é muito bonita, eu acho, porque às vezes os artistas, a elite cultural, tenta assim o contrário, transformar uma coisa que não é nada, com muita justificativa, com muito texto, com muito discurso. E às vezes você sente que não é muita coisa, né, que você vai ver, cara, legal, mas não é tudo isso, né? E os meninos fazem o contrário, eles trazem uma coisa muito massa, sem muita pretensão e fazem acontecer, né? Colocam o corpo para fazer acontecer. Então, é isso, assim, eu acho que a swingueira pode ser interpretado como uma crítica do que tipo de cultura e de manifestação cultural a gente apoia, a gente consome, quando tem aqui perto, né, possibilidades da gente, dos nossos produzirem, né, de dentro para fora. Por aí, eu acho que é isso. A nossa visão é bem crítica em relação a isso, mas é porque a gente se aproximou dessa galera e viu, né, que ali no swingueiro, pô, tem gente que dá para ser dançarino profissional, tem mesmo, assim. E eu acho que seria muito digno e massa que essa galera se formasse como coreógrafos, como dançarinos, né? O Brasil é um país que tem música, que tem dança, que tem eventos, e eu acho que poderia ser dada ainda mais oportunidade para eles, não só fazerem movimento, mas serem profissionais da dança, da arte, da cultura. Roger, queria agradecer a sua participação. Queria que você falasse, né, para a gente encerrar, como vocês estão se sentindo, se apresentando na Mostra Tiradentes, né, como selecionados, que é uma mostra popular, mas que traz um panorama muito forte do cinema brasileiro atual. Já foi sucesso em Aruanda, né, que teve os ingressos, apesar de gratuito, tinha uma limitação de acesso e esgotou, né, o Swingueira, né, muito pela curiosidade, também de muitos pelo filme, também por ser uma temática popular. Então, eu queria que você deixasse um recado, falasse dessa sensação de Tiradentes, falasse para quem vai assistir Swingueira, deixasse um recado. E obrigado por ter participado aqui da nossa cobertura da Apostila de Cinema. Foi muito interessante a sua fala. Queria agradecer desde já. Beleza, assim, agradeço muito, achei assim, é muito bom saber que vocês pesquisaram sobre o filme, sobre a gente, é muito bom porque eu levo isso para quem fez, levo para as nossas próximas produções esses pontos críticos, é muito legal. E convido a ver o filme porque é um filme muito leve, muito musical, muito, assim, é gostoso de assistir, é um documentário, mas é isso, assim, não é chato, é um documentário que é muito legal de assistir, falo isso com muita segurança, convicção. E você vai ver ali uma história, você vai viajar um pouco para dentro. Para quem não tem essa vivência, você vai viajar um pouco para a juventude da periferia nordestina do Brasil, para a juventude brasileira, que está ali entre um emprego, estudo, trabalho, uma dificuldade emocional, mas que está ali e que está dançando. Né? E que tem um corpo que é muito potente, tem uma cabeça que é muito criativa, então acho que vale a pena assistir para que você encontre esses jovens, né, converse um pouco com eles a partir do filme, e o Swingueira tem essa missão de que as pessoas assistam. Então, foi muito bom que no Cine Ceará a gente teve os ingressos esgotados, apesar de reduzidos na pandemia, mas a gente fez uma sessão cheia, né, com a limitação que tinha do distanciamento, mas estava cheia. Passamos no Fest Aruanda, vamos passar agora num festival como Tiradentes, que é um festival extremamente considerado, que muita gente aqui de Fortaleza, Ceará, passa seus filmes nas mostras do festival e a gente sempre prestigia. Então, o cinema de Fortaleza, Ceará, tem muita relação com o Festival de Tiradentes, a gente está extremamente orgulhoso de exibir. Então, é isso. Assista, critique, fale, mande para as outras pessoas.
e a gente está muito feliz de ocupar esse espaço e mostrar aí a swingueira. Bom, agradecendo novamente sua participação, esse foi mais uma Apostila Convida dentro da nossa cobertura da Mostra Tiradentes, e convidamos vocês a assistirem Swingueira também. Tem uma programação muito múltipla, como a gente tem falado aqui algumas vezes. E é isso, Jorge. Obrigada. Até o dia 30 de janeiro, né? Você que está assistindo durante o festival, fica até o dia 30 de janeiro disponível, né, Roberta? Isso, fica até o dia 30, então vocês têm tempo para escolher aí um momento e parar para ver Swingueira. Muito obrigada pelo papo, a gente segue junto por aí. Estamos curiosos para saber dos futuros projetos. Vamos lá. Até logo. Valeu. Tchau, Vocês tchau. estão assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, curte aí o vídeo. Pelo Spotify, acompanha também o nosso feed, a gente tem atualização diária durante a Mostra Tiradentes. Esse faz mais uma Apostila Convida. Até a próxima. Já botou para gravar? Já. Desculpa. Foi meio automático. Tranquilo.